Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio dos parceiros espirituais da Coluna Maria de Nazaré, eu, Poliana, em nome de toda a Cavili, agradeço por nos receberem em seus lares. Agradeço também por se juntarem a nós nessa rede de luz em busca de conhecimento e crescimento espiritual. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo que disponibiliza até o momento diversos cursos, como estudo sistematizado da doutrina espírita, teoria e prática da mediunidade, estudo do Evangelho e filosofia espírita. Oferecemos também vários programas na nossa web rádio, que são o Evangelho no Lar, a irradiação fraterna, o atendimento fraterno, o Conversando o Evangelho e a reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia. Estamos sempre com nossas portas abertas por meio do nosso site www.cavili.com.br, das nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e da Cavili, e também pela nossa web rádio. Fiquem à vontade para acessar e entrar em contato conosco. A nossa reunião pública está dividida em abertura, oração inicial, a palestra propriamente dita com as reflexões acerca do tema, momento de irradiação e fluidificação e, por fim, a oração final e a finalização da reunião pública. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham os nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai-nos do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lugares e erga essas pobres e infelizes criaturas, para que ali foram tingidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora
não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravo. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. A vida em família. Saudações, queridos irmãos em Cristo. Que as bênçãos de nosso Senhor permitam que possamos aproveitar essas palavras que estudaremos a seguir em nossa reunião pública. Roguemos aos mentores espirituais que nos auxiliem no entendimento e na vivência desse estudo. A fim de sustentar o tema sobre a vida em família, vamos ler o que se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, que diz: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé. Entre outras coisas, cuidar significa ter cautela, demonstrar zelo, ser responsável. Implica não fazer algo no qual se poderia prejudicar alguém ou alguma coisa. Em família, a principal tarefa que se pede é cuidar. Essa é a missão. Cada membro da família torna-se, então, bom cuidador, uns cuidando dos outros. Mas, como somos seres imperfeitos, vez por outra, somos descuidados. Embora estejamos numa jornada buscando a perfeição relativa, e ainda estamos muito distantes disso, falhas ocorrem. No entanto, quando essas falhas não são frutos de erros de cálculo, mas são oriundas da indiferença e do descaso, aí sim é um descuido grave, pois assim se constrói um precipício entre as pessoas. Trata-se de uma deliberação, uma opção por si mesmo, em detrimento do outro. Esse descuido é o que não se pode admitir na sociedade, quanto mais na família. Segundo Leonardo Boff, cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Colhemos no livro A Luz Dissipa as Trevas, escrito por Paulo Daltro de Oliveira, uma bela história chamada Sobrevivência para ilustrar um pouco desses conceitos. Durante a Era Glacial, quando grande parte do globo terrestre esteve coberta por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio e morreram, indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes proporcionavam mais calor. Aquele calor vital, questão de vida ou de morte. E afastaram-se, feridos, magoados, sofridos, dispersaram-se por não suportarem por mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito. Mas não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma unidos que cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se,
Resistiram à longa era glacial. Sobreviveram. Pois é, nascer é fácil, viver é fácil, morrer é fácil. Difícil é conviver. O espírito Joana de Ângeles afirma que a vida em família é a oportunidade sublime de redenção espiritual e, portanto, não deve ser descuidada ou malbaratada. Independentemente do tipo de família, em geral, essa organização trata-se da união de duas pessoas que, na maioria dos casos, agregam, através da paternidade, biológica ou não, outras pessoas. Embora haja variações, essas pessoas unem-se para levar uma vida em comum, cuidando-se mutuamente. Cada qual com sua individualidade, cada qual com sua história. Nessa união, por descuido, podem haver ferimentos, como vimos na história. O ideal, então, é achar a distância correta, para que se mantenham os cuidados mútuos, mas sem se machucarem. Conforme ainda Joana de Ângeles, família é pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Cada uma com suas próprias leis e costumes, as famílias agem a fim de buscar harmonia entre seus membros, bem como o melhor desenvolvimento de todos. O ser humano é naturalmente social, e após desenvolver-se através de eras e eras, tornou-se monogâmico e aspira à constituição de uma família como uma das principais metas para a sua autorrealização. O ambiente de vivência da família é o lar. O lar, que não pode ser confundido com a casa, com os aspectos físicos da matéria, é o ambiente em que os membros familiares desenvolvem afetividade mútua e onde podem tornarem-se cuidadores uns dos outros, como já falamos anteriormente. Através do impositivo do pertencimento a um grupo familiar, cada pessoa numa família vai buscar treinar como adquirir respeito, dedicação, zelo e renúncia pelos demais seres da criação. E os membros familiares não se constituem de forma aleatória. Em geral, são formados em função das histórias das vidas pregressas, escolhidos cuidadosamente pela providência divina. A afinidade entre os membros familiares é mais antiga que a atual encarnação. Mas, em muitos outros casos, tratam-se de compromissos assumidos antes do retorno à vida física, seja para ensejarem reparações necessárias ou para desenvolvimento de aprendizado e evolução espiritual. Além dessa família física da qual temos falado, que é uma família momentânea, um grupamento momentâneo, há também as famílias espirituais, que em geral não se reúnem na Terra nos mesmos domicílios físicos. Vemos no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. A família é mais do que uma combinação de genes. Nela estão contidos os ideais, os sonhos e os anseios que se constroem através da concessão divina, a fim de que toda a sociedade adquira maiores expressões de elevação espiritual. Atualmente, muito se fala das dificuldades das famílias em se firmarem como células sociais. Assim, elas viveriam uma crise que impediria o mundo de mudar para melhor. Fala-se das jornadas excessivas de trabalho, que afastam os pais dos filhos, das tecnologias que permitem ao entretenimento tornarem-se mais importantes que os laços familiares. Falam-se das perdas de valores tidos como éticos
e que todas essas coisas ameaçariam a estabilidade familiar. Embora algumas correntes materialistas de pensamento defendam o fim do matrimônio e o dito amor livre, estimulando as novas gerações a buscarem uma vida sensualista, baseada no prazer máximo e contínuo, o hedonismo, o que vemos na verdade é que tais ideias influenciam sim, mas elas não se sustentam. Elas existem há muito tempo. Isso porque, no fundo, nós somos seres que almejamos ideais altaneiros, como fidelidade, cooperação, fraternidade. E no seio familiar esses valores são desenvolvidos com muita naturalidade. É como se na família estivéssemos atravessando uma fase de treinamento para uma etapa posterior. Nessa etapa posterior, teremos condições de vivenciar todos esses dons em sociedade, na família universal. Daí a importância de nós nos atentarmos ao que o apóstolo Paulo nos ensina. A família deve ser estudada e valorizada por todos os discípulos do Evangelho, pois o sucesso dela indicará o sucesso da própria humanidade. Quando a família não está unida e harmonizada, a sociedade sofre as consequências. Devemos ter em mente que, por estarmos atravessando uma época de transição, em que muitos espíritos menos evoluídos estão tendo suas últimas oportunidades de se regenerarem, muito do que vemos como ataques às tradições familiares, aos valores familiares, na verdade, tratam-se dos últimos suspiros de ideias que estão para serem banidas de nosso globo terrestre. Mas, como tudo na nossa vida, só teremos sucesso numa empreitada se nós mesmos colocarmos as mãos na massa. As coisas não cairão do céu sem o nosso esforço. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais, pouco desenvolvidos, mas que inegavelmente caminhamos para o atingimento de uma perfeição relativa. Através de uma caminhada longa, vamos aprendendo através de diversas encarnações a sermos cada vez melhores. Essa jornada é feita por nós mesmos. E nossos sucessos e insucessos são frutos de nossas ações. Ou, como nos muito é dito, colhemos o que plantamos. Sendo assim, como discípulos interessados na evolução de nós mesmos e de quem amamos, vamos procurando agir e pensar da melhor forma possível a fim de atingirmos esses elevados objetivos. Vamos incorporando dia a dia atos que propiciem nossa melhoria. Como Allan Kardec pronunciou, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Todo esse nosso trabalho evolucionário tem como um dos aspectos mais fundamentais a nossa prática no interior de nossas famílias. Tudo se inicia quando estamos na fase pré-familiar, quando namoramos, noivado, onde devemos colocar os ideais de realizações morais como primordiais a quaisquer outros sentimentos, como, por exemplo, as sensações sexuais, que são de breve durabilidade. Porque, se não for assim, se a união constituir-se prioritariamente pelos prazeres sensuais e materiais, a base familiar já começará fraca, pois estará alicerçada por aspectos efêmeros, de pouca energia. A família que se construir desse tipo de união será séria candidata ao fracasso, aspecto que poderá se intensificar mais ainda quando vierem os filhinhos. Mas após o enlace, ao longo dos anos, a família deve se sustentar buscando forças de maior envergadura. E nada mais forte
que os ensinamentos cristãos. É com essa força que a família conseguirá energia suficiente para atravessar todas as dificuldades e se constituir como uma verdadeira escola de moral cristã, oferecendo fôlego aos seus constituintes. Apoiando-se uns nos outros, fica mais fácil adquirir conhecimento e elevação espiritual. O Espiritismo oferece como uma opção verdadeiramente importante a prática do Evangelho no lar. A prática aproxima a família do ideal cristão, erige barreiras energéticas de proteção sobre o lar e o higieniza, retirando as vibrações deletérias que vão se acumulando com o tempo. Os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. Tudo fazem para seu bem-estar, conforto e segurança. O amor que expressam é difícil de descrever só sentindo para saber como é de verdade, não é mesmo? Então, o que é melhor para a vida abundante prometida pelo Cristo? O que é melhor que isso? Se isso é melhor, preparar a família para aprender e viver da melhor forma só pode ser incorporado os ensinamentos cristãos na vida da família. Então, uma outra sugestão salutar é que se propicie uma educação religiosa para os filhos. Há, em diversos centros espíritas, mas também em outras denominações religiosas, grupos de educação evangélica e de moral cristã para os pequeninos. Mas, no entanto, mesmo que sejam seguidos esses e outros passos salutares iniciais nas famílias, nem tudo são rosas. Pode ocorrer que os nossos pequenininhos filhinhos, tão lindos e inteligentes, não saiam exatamente como planejado. Não basta que queiramos que eles sejam bonzinhos, não é mesmo? Pode ser que o pequenino seja um antigo desafeto. Alguém que fizemos mal ou que nos fez mal em uma vida anterior. Então, podem surgir incompatibilidades entre as personalidades que fazem parte da trama familiar. Os filhos biológicos podem reproduzir algumas características físicas, mas, como sabemos, não é isso que faz o ser. Alguns trejeitos, os filhos biológicos, os adotados também podem adotar. Mas, como sabemos, somos espíritos encarnados num corpo. Não é o corpo que faz o ser, e sim o espírito. Encarnados num corpo a fim de vivenciar experiências no plano físico. O nosso caráter, inteligência e sentimentos procedem do espírito e isso se manifesta fisicamente nos corpos. Então, os componentes familiares, muitas vezes, retornam juntos na mesma família, não pela afinidade sentimental, mas como seres que apresentam dívidas mútuas e que, na mesma unidade familiar, buscarão reparar erros e construir condições para o perdão mútuo. Em algumas situações, pessoas de uma mesma família pelejaram por várias oportunidades, seja no mundo físico, seja na erraticidade, e lá contraíram débitos vultosos na contabilidade espiritual. A fim de proceder à dolorosa reparação, os adversários têm a oportunidade de experimentar o amor familiar para realizarem uma reaproximação necessária para continuar a fascinante jornada evolutiva. Muitos falham novamente, complicando ainda mais suas situações. Antes, os adversários, posteriormente familiares, podem ressurgir antipatias, indisposições, dificuldades que impedem a harmonização das relações. O orgulho e o egoísmo, não vencidos, podem nutrir o ódio entre familiares e, em casos extremos, podem levar a crimes que, se não forem punidos pela incipiente justiça humana, não escaparão da justiça divina.
Não para executar uma sentença vingativa, como sabemos, mas para ensejar o reajuste ao espírito delituoso. A família é, então, um sagrado agrupamento que tem como uma das funções buscar o reajustamento de seres discordantes e é um local de experiências reparadoras. Nesse ambiente, felicidade e dor se alternam buscando a paz futura. Joana de Ângeles afirmou: nem é o grupo da bênção, nem o elan da desdita. Antes é a escola de aprendizagem e redenção futura. Reconhecemos nesses aspectos quando observamos as diversas histórias familiares. Irmãos que se amam, se detestam, casais que se digladiam ou que são chamados de casal 20, e isso em frente ou não dos filhos, às vezes se digladiando por questões menores. Pais que destacam os filhos em detrimento dos outros, filhos que agridem ou aqueles que amparam os pais. Tudo isso são exemplos do que falamos há pouco. Somos espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física, em função de nossos atos passados. Mas dentro do ambiente familiar, vamos aprendendo como nos relacionar. E no futuro poderemos saber como agir diante da família universal. Sejamos gratos a Deus por tudo isso. Bendigamos, então, nossos familiares problemáticos. Tenhamos em mente que o problema pode ser anterior. Devemos verificar se não fomos nós os geradores das animosidades. Vamos agir com paciência e vamos perdoar o filho ingrato, revoltado. Quando, como filhos, vamos compreender nossos pais, mesmo quando a gente ache que eles estão gerando discórdia. E principalmente quando o que eles acharem não corresponderem às nossas aspirações. Quando cônjuges, vamos desculpar as responsabilidades e leviandades de nossos parceiros. Vamos trancar nosso ego no armário. Vamos buscar a pacificação, mesmo quando o companheiro deseja nos abandonar. Vamos nos colocar pacientemente à disposição dele, pois antes dele ser nosso cônjuge, o ser que está ao nosso lado, na verdade é nosso irmão, filho de nosso Pai Divino. E muito dos comprometimentos reencarnatórios que ele tem que enfrentar, pode fazê-lo com a nossa ajuda. O Espírito Emmanuel nos orienta que devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Diante dos parentes e dos companheiros de jornada, consagremo-nos à felicidade de todos e façamos o melhor ao nosso alcance, a benefício de cada um. Continua ainda orientando que devemos anular nossos impulsos negativos diante daqueles que nos fazem a caminhada ser penosa, e que devemos nos esforçar para que convertamos as nossas relações com esse alguém que nos causa caminhada penosa numa sementeira constante de paz e luz, uma vez que ninguém possui, sem razão nenhuma, esse ou aquele grau de parentesco. Ao contrário, o acaso não existe nas obras da criação. Uma outra questão familiar de grande relevância diz respeito aos familiares que adoecem ou aqueles que nos são enviados com limitações diversas, necessitando de nosso auxílio mais direto. Não devemos imaginar que somos responsáveis exclusivos e diretos diante da situação desses familiares. No entanto, estamos tendo a bendita oportunidade de ser um instrumento de viabilização da vida desses queridos familiares. Há, com certeza, alguma história anterior que envolva quem cuida e quem é cuidado, que necessita de préstimos especiais.
Quem cuida deve agir com resignação, cumprindo o papel, segundo os ditames de Deus. Fazendo isso, ocorrerá a redenção recíproca, preparando para melhores dias nas futuras encarnações. Pode ser a oportunidade de fazer hoje o que nós negligenciamos de fazer em vidas anteriores. É assim que poderemos vivenciar o que a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. É a lei. E também, fora da caridade, não há salvação. Outra questão familiar importante diz respeito à prática religiosa. Muitos de nós, candidatos ao discipulado cristão, agimos de forma primorosa no ambiente religioso. Nos mostramos abnegados, estudiosos, agimos de forma caridosa, somos atuantes. Mas quando chegamos no lar, somos uma verdadeira negação. Isso é contradizer frontalmente o que o apóstolo Paulo pregou, pois não estamos fazendo o mesmo que fazemos com o público exterior, com o nosso público familiar. É uma total incoerência, e isso vai ser cobrado, pois a lei atinge a todos. O auxílio a todas as outras criaturas é muito importante, é louvável, mas devemos ser igualmente bons para com aqueles que convivem conosco em nossa família. Emmanuel adverte-nos: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização fundamental. Muitos companheiros, ao saírem de suas residências, elevam o pensamento a Deus, aos espíritos superiores e pedem proteção e orientação para todos os seus atos do dia. Vamos fazer o mesmo ao retornar para casa. Que os nossos atos e pensamentos no lar sejam abençoados pelo mais alto. Peçamos compreensão e paciência, a fim de que não penetremos o ambiente do lar, levando os problemas que colhemos do lado de fora. Desejamos a paz mundial? Então, é imperioso não esquecer da paz familiar. Assim a gente atenderá ao que o Mestre Jesus nos pediu. Em qualquer casa onde entrardes, dizei antes: paz seja nessa casa. No Livro dos Espíritos encontramos na pergunta 775: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ao que os Espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Para terminar, falemos do exemplo. Em especial, o exemplo dos pais. Disse o Senhor Jesus: vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então, devemos ter muita preocupação em ser o que propagamos. Se desejamos harmonia no lar, se queremos filhos justos e tudo mais, devemos nos colocar de forma a exemplificar e a testemunhar tudo aquilo que dizemos que acreditamos, tudo aquilo que pregamos. Vamos viver o Evangelho em todos os seus ensinamentos, com muita fé, paciência e resignação. Agradeçamos ao Pai de amor pela oportunidade do estudo do Evangelho. Que esses aprendizados nos levem à prática efetiva do amor e da caridade e que nos tragam famílias felizes. Oremos utilizando pequenos trechos da prece pela família do Espírito André Luiz. A minha família, Senhor, é um pequeno jardim plantado entre as tribulações do mundo e onde colho diariamente as flores da alegria e as bênçãos do refazimento. Por isso,
Embora grato pela felicidade que me proporcionastes ao permitir que tantos corações queridos renascessem junto de mim, rogo-lhe, não permita que o egoísmo me isole com estes em meu ninho de amor, transformando-os em bonecos de deliciosa manipulação e fazendo sofrer mais tarde, quando o vento da provação afastar para bem distante a minha possibilidade de protegê-los, agravando com isso os sofrimentos que porventura venham aumentar. Queridos amigos, após recebermos os bálsamos de conhecimento, esperança e fé proferidos nas palavras da Adriana, vamos passar às vibrações e fluidificação das águas. É hora de levar nosso olhar para dentro de nós. Deixemos a espiritualidade tratar as nossas feridas, apaziguar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol dos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio, pelos nossos inimigos, pedindo que encontre a paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavine, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo e que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem as nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde, vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebemos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde, de nosso corpo físico, nosso espírito e alma. Que assim seja. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça, do amor para sempre. Que assim seja. Assim, somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré, que nos ampara. Pedimos o auxílio dos benfeitores espirituais para que tenhamos boa vontade, fé e ação nos dias que seguem, para transformar a informação que recebemos em conhecimento aplicado à prática.
lembrando sempre, quando não nos encontrarmos soluções em nossas dificuldades, busquemos nos interiorizar por meio da prece e nos perguntar como Jesus resolveria essa questão. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do Mestre Jesus, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br